Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 375, Saz e Victor. Victor acordou, e a primeira coisa que viu foi o rosto pacífico de sua esposa dormindo em seu peito. Ele exibiu um pequeno sorriso quando viu essa visão, então olhou em volta e viu o quarto bagunçado que estava quebrado em vários lugares. Tinha até uma pequena cratera no teto. Finalmente, estou de volta. Depois de uma longa noite fazendo amor com sua esposa, ele esperava acordar assim. Mas não. Ele tinha que acordar e ver a cara daquela cadela. Ainda bem que tudo acabou rápido, já que ele não aguentava mais ficar naquele lugar. Hugo, sentindo sua ereção matinal que ainda estava dentro de sua esposa, que engoliu seu irmãozinho avidamente e não a soltou a noite toda. Victor sentiu como se estivesse no céu. Ela é muito bonita. Victor não pôde deixar de pensar quando viu o rosto adormecido de sua esposa em seu peito. Ao contrário do habitual, ela não estava com o cabelo preso para trás. Em vez disso, era solto, livre e um pouco confuso de eventos passados. HMMM. Saza lentamente começou a abrir os olhos quando sentiu uma dureza reconhecível, mas não quando ainda estava dentro dela. Apesar da situação inusitada, ela não entrou em pânico porque sentiu a presença calmante do marido. Quando ela viu a visão dos olhos violeta e expressão gentil de Victor, que estava olhando para ela, ela não pôde deixar de colocar um sorriso amoroso em seu rosto. Bom dia, querida. Eu sempre quis dizer isso depois do que aconteceu. Bom dia, querido. Victor acaricia suavemente a bochecha de Saz e lhe dá um beijo carinhoso. Saza fechou os olhos e aproveitou a sensação enquanto fazia o possível para ignorar a coceira dentro dela daquele membro desconhecido, mas familiar dentro dela. Victor parou de beijar Saza e ajustou sua posição um pouco enquanto se virava para o lado. Saza sentiu seu corpo tocando a fronha da cama, e então os longos braços de Victor a puxaram possessivamente para seu peito. Como você está se sentindo? Ele perguntou quando começou a acariciar seus longos cabelos dourados e cabeça. Saza respirou fundo para cheirar seu marido. Ela pressionou os seios grandes contra o peito dele e o abraçou com mais força como se quisesse se unir a ele permanentemente. Feliz e realizado. Ela não pode deixar de mostrar um pequeno sorriso pervertido no final da frase. Victor abriu um pequeno sorriso e continuou, é bom saber. Logo, ele fechou os olhos e abraçou ainda mais forte enquanto acariciava seus cabelos suavemente. Ele absolutamente amava seus longos cabelos dourados. Palavras não eram necessárias para o casal, eles podiam se entender mesmo sem dizer nada, e agora, eles só queriam aproveitar a presença um do outro. Saza fechou os olhos, apreciando as carícias do marido, até tentando adormecer novamente. Mas ela não podia ignorar o objeto estranho dentro dela que estava preenchendo todo o caminho até o colo do útero, e os fluidos brancos que Victor bombardeou a noite toda dentro de seu útero também não estavam ajudando. Apesar de querer ficar assim por mais tempo, ela estava lentamente ficando mais excitada, sentindo o aperto em torno de seu membro que estava dentro de sua esposa, um aperto como se o lugar importante dela estivesse exigindo mais semente. Victor não pôde deixar de abrir um sorriso levemente pervertido. Ele para de acariciar o cabelo de Saza. Saza olhou para cima, um pouco confusa sobre por que Victor de repente parou de acariciá-la. Ela estava amando que você sabe? Mas no momento em que ela olhou para cima, ela sentiu a língua de seu marido invadir sua boca. Suas duas mãos apertaram seu traseiro e apertaram com força como se ele estivesse usando suas duas bochechas definidas e coxas grossas como suporte para algo. Os olhos de Saza rolaram um pouco. Quando ela sentiu o objeto estranho invadir completamente suas profundezas e derramar outra grande quantidade de fluido branco. Ela tentou gemer, mas não conseguiu porque seu marido estava atacando sua boca também. Na verdade, ela estava ficando um pouco sem fôlego. Ela sentiu um líquido quente escorrer de sua entrada e fazer uma bagunça completa em suas coxas. Isso é simplesmente maravilhoso. Ela podia entender um pouco porque sua mãe não podia deixar de querer ser preenchida por Victor. Terminando a carga matinal que ele estava segurando, Victor parou de beijar sua esposa e se afastou um pouco. Os olhos azuis de Saza em algum momento mudaram para um vermelho sangue vibrante, e ela estava olhando para Victor com as bochechas levemente vermelhas, seus olhos brilhando com possessividade, e sua respiração estava pesada. Tanto por causa da falta de ar quanto por causa da excitação que ela está sentindo, a sensação de estar completamente preenchida, uma e outra vez.
Foi muito viciante. Agora, eu entendo por que Ruby ficou viciada. E Violette também. As entranhas de Sasa se apertaram mais, e lentamente suas presas começaram a afiar enquanto ela olhava para o pescoço de Victor avidamente. Depois de uma longa noite, ela estava com fome. Ela empurrou o marido de lado por alguns segundos quando o membro inferior de Victor saiu dela, e um fluxo de líquido saiu de dentro dela com um som indecente de pop. Mas ela não se importava com isso agora, enquanto ela rapidamente montou em seu marido e encheu suas entranhas novamente com seu membro como se estivesse com medo de perder seu mais novo bem precioso. Victor apenas observou em silêncio enquanto olhava para a mulher, de longos cabelos dourados, que tinha 2 coelhinhos rosa empoleirados no peito, cabelos bagunçados, uma expressão de sede, e olhos vermelhos ferozes a deixavam muito bonita. Uma beleza muito perigosa, de fato. Querida. Ela fez pequenos movimentos com os quadris, depois subiu e desceu algumas vezes, e seus olhos não puderam deixar de rolar um pouco enquanto sua língua pendia, e ela sentiu baque em seu útero com esse movimento. Logo sua expressão fica mais feroz quando seus olhos começam a brilhar mais. Venha até mim. Victor falou com um pequeno sorriso. E isso foi o suficiente para Sasa perder completamente qualquer senso de controle. Enquanto conectada com o marido, ela rapidamente o abraça. Lambe um pouco o pescoço e o morde. Gole. 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 Assim como se ela estivesse seca, ela começou a beber o sangue de Victor. Victor sentiu como se estivesse no céu agora, dentro de um túnel apertado que estava muito pegajoso pela mistura de líquidos dos 2 amantes, juntamente com a excitação de ter seu pescoço mordido. Victor lentamente perdeu o controle de suas ações enquanto seus olhos mudavam de violeta para vermelho sangue. E ele se abaixou e agarrou as bochechas de Sasa com ambas as mãos, apertando e espalhando-as indecentemente. Se alguém estivesse atrás de Sasa e Victor agora, eles poderiam ver toda a intimidade de Sasa completamente aberta e suas entranhas sendo preenchidas pelo irmão mais novo de Victor. Usando suas 2 bochechas como apoio, Victor empurrou seu membro mais fundo dentro de Sasa e mordeu sua clavícula. Sasa revirou os olhos um pouco. Sua expressão era de alguém experimentando o prazer supremo, mas mesmo assim, ela nunca parou de beber seu sangue. Eu vou gozar. Pensou Sasa, e ela estava certa, pois, quando sentiu suas entranhas serem preenchidas novamente com os líquidos do marido, ela não aguentou mais. Porra! Seu corpo inteiro tremeu quando ela sentiu algo saindo de seu lugar mais importante, e o jato era tão forte que molhava completamente a barriga de Victor e o colchão. Ela esguichou. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 376. Sasa e Victor. 2 Depois de uma longa e excitante manhã, Victor e Sasa estavam agora no banheiro. Devido aos eventos recentes que vivenciaram, os 2 sentiram uma obrigação divina de que precisavam se purificar. Afinal, os 2. Errado, não apenas os 2, mas, até mesmo os Katashi, Violette e Ruby são seres incrivelmente limpos. Eles gostam de ser completamente limpos e perfumados. Você pode até dizer que as pessoas mencionadas acima têm um pouco de mania de limpeza. E esses 2 estavam definitivamente manchados com os fluidos corporais um do outro, dada a intensidade com que Sasa estava. O quarto pode até estar inutilizável agora. Uma rápida reforma foi necessária quando as paredes, a cama e o teto foram completamente destruídos. Enquanto ela andava de mãos dadas, Sasa estava com o rosto vermelho, um rosto que ela adquiriu quando sentiu o olhar de Victor em suas pernas que escorriam líquido de suas obscenidades passadas, mas não era disso que ela se envergonhava. Ela estava tão feliz que seu marido queria seu corpo, ela estava até sentindo aquele arrepio na espinha e coceira em suas partes íntimas quando sentiu o olhar dele. Ela tinha vergonha de outra coisa. Ela estava envergonhada com a facilidade com que esguicha. Ela até parece uma mulher no cio. Errado, até parece uma criança que faz xixi na cama inteira quando acorda. Ela está incrivelmente envergonhada com isso. Mesmo que seu marido não se importe e até goste, ela tem sentimentos complicados sobre isso. Ela não achava que seu corpo fosse tão pervertido. Então foi isso que minha mãe quis dizer. Sasa lembrou ao sentir as mãos de Victor por todo o seu corpo, lavando-a. Sua mente estava tão confusa que, sem perceber totalmente, em algum momento de toda a ação, ela estava no banheiro com o marido lavando seu corpo de uma maneira gentil, mas emocionante.
Sasa não pode deixar de se lembrar de uma conversa aleatória com sua mãe, uma conversa que ela teve enquanto recebia seu treinamento. Mãe, por que você é tão intensa? Natásia olhou para a filha. Sasa elaborou, quero dizer, parece que a qualquer momento você estaria disposta a fazer coisas obscenas com meu marido. Ela realmente se sentiu estranha dizendo esse pensamento em uma frase, completa e em voz alta. A Sasa do passado realmente riria se eu dissesse a ela que ela se daria bem com sua mãe, uma mãe que nunca teve muita presença em sua vida e que o relacionamento deles iria progredir tanto que eles discutiriam coisas assim um com o outro. Embora o relacionamento deles tenha acabado se desenvolvendo em uma direção estranha porque ela não é apenas sua mãe agora, mas algo próximo a uma irmã, afinal, eles compartilharão o mesmo homem em um futuro não muito distante. Mas para sua própria saúde mental, Sasa decidiu não pensar muito nisso. Coisas estranhas acontecem, e por causa dessas coisas estranhas e irracionais ela está se dando bem com sua mãe agora. E ela realmente não quer perder. Embora seja estranho uma filha dividir o mesmo marido com a mãe, se a mãe tiver um filho com o marido, por exemplo, o que ela será para essa criança? Ela será uma irmã, mãe. Ou irmã, tia. Você sabe o que? É melhor ela não pensar nisso agora. Sim, estou pronto para fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer estação. Você não tem ideia de como é difícil se conter. Sasa apenas olhou para sua mãe com um olhar inexpressivo, mas Natásia podia sentir que sua filha estava julgando pelo que ela disse. Ah, minha filha, quando você tiver sua primeira noite com seu marido, você vai entender. A melhor felicidade para uma mulher que está loucamente apaixonada por um homem é ser preenchida completamente por seu amado. E especialmente para nós, que são vampiros. Nossos sentimentos reagem muito mais forte. Se não tomarmos cuidado, cairemos em uma teia de aranha da depravação. Mãe. Sasa, quão inocente você estava ficando envergonhada apenas com essas palavras. Sasa não pôde deixar de pensar enquanto se lembrava dessa memória. Embora eu realmente não me importaria de cair na depravação por um ano inteiro. Talvez 2 anos inteiros. Eu acho que 10 anos seria um tempo suficiente para ele preencher toda a minha existência com seu cheiro. Os olhos de Natásia começaram a brilho vermelho sangue quando suas bochechas ficaram um pouco vermelhas, e sua respiração ficou um pouco agitada. Um interruptor que não deveria ter sido pressionado acaba de ser pressionado. Errado, sou uma vampira mais velha. Minhas necessidades são muito mais intensas do que as de uma vampira mais jovem. Acho que 100 anos é um tempo mais adequado. Ela murmurou para si mesma. Mas Sasa, com sua super audição, podia ouvir claramente a voz de sua mãe. Mãe. Sasa sentiu que deveria ligar para sua mãe agora, ou algo terrível poderia acontecer. Ela estava completamente perdida em seu desejo novamente. Sim. Acorde, por favor. Precisamos treinar. Ao ouvir a voz de sua filha, um balde de água fria, chamado racionalidade foi jogado nela, e seu rosto ficou mais neutro. Você está certa. Suspirar. Sasa deu um suspiro de alívio e logo voltou a treinar ouvindo as instruções da mãe. Parando para pensar agora, ela estava ficando incontrolável só de imaginar a cena que estou passando agora. Ela nem experimentou isso. Sasa não pode deixar de ficar impressionada com a capacidade de perversão de sua mãe. Ao sentir seus seios e coxas sendo lavados por Victor, ela pegou um sabonete e começou a ensaboar o corpo dele também. Ela se concentrou principalmente no membro que estava dentro dela até alguns minutos atrás. Esses dias, eles não estavam em uma banheira como a mansão em Scatashi, que mais parecia um banheiro público porque era muito grande. Eles estavam em um banheiro comum que tinha um chuveiro, e como ambos eram relativamente grandes, com Victor sendo ridiculamente grande, o banheiro parecia pequeno. Mas isso definitivamente não era uma reclamação. Enquanto segurava o membro do marido na mão, não pude deixar de pensar em algo, embora a maneira como minha mãe reage ao meu querido seja muito mais intensa do que qualquer marido que ela já teve. Sasa pensou um pouco. Ela viu pequenos flashes de memórias de como Natásia tratava seus pais. E sua atitude era completamente diferente de sua mãe atual. Ela sabe que o motivo dessa mudança também é porque sua personalidade passada não é a mesma de agora. Literalmente falando, Natásia e Natásia eram pessoas completamente diferentes. Natásia era uma puta, louca, e gostava de jogar. Natásia, a verdadeira personalidade,
Ainda era ainda mais louca do que sua outra personalidade e ainda mais insana por ser a verdadeira personalidade. Ela tinha todas as capacidades de uma condessa de um clã de vampiros. Seu raciocínio saiu pela janela novamente quando ela sentiu seu querido erguer um pouco suas pernas grossas, enquanto lhe abraçava possessivamente, mordia seu pescoço, e o objeto que ela estava lavando alguns segundos atrás tinha ido completamente para onde deveria. Sentindo o desejo de seu marido por si mesma, seu sorriso não pode deixar de crescer. Ela ignora a água gelada caindo em seus longos cabelos dourados, lambe o pescoço de Victor e depois o morde. Outra sessão apaixonante começou a acontecer novamente. Desta vez no banheiro. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 377. Saz e Victor. 3 sons de gemidos encheram a sala novamente quando uma mulher com longos cabelos dourados que ainda estava molhado estava sendo abraçada por trás enquanto seus 2 coelhos eram segurados por ele. Sons obscenos de carne batendo foram ouvidos, e líquidos misturados com a água do banho pingavam do lugar importante de Sasa. Os 2 haviam caído completamente em depravação. Querida, você. Ela parou de falar quando seu cabelo comprido foi puxado para trás por sua querida quando seu pescoço foi mordido novamente, e algo perfurou completamente a entrada de seu ponto mais profundo. Logo, ela sentiu aquela sensação, uma que ela estava começando a se acostumar, a sensação de ter suas entranhas completamente preenchidas. A emoção que ela estava sentindo era tão grande que a cena que aconteceu no banheiro e o que aconteceu antes de entrarem no banheiro se repetiu. O membro de Victor saiu dela, e ela esguichou pesadamente. Uma bagunça de líquidos mais uma vez pintou o chão. A essa altura da jornada, a sala ia ser completamente destruída. Não que eles se importassem. Depois que Sasa teve seu desejo de esguichar satisfeito, ela entrou em um estado de semiconsciência, pois tudo o que podia sentir era seu pescoço sendo mordido, os pensamentos de seu marido, querida. Sasa. Meu amor. Pensamentos obsessivos, amorosos. Seus sentimentos eram pesados. E a sensação do líquido branco saindo de seu lugar importante. Mas a última sensação foi a única que mudou, quando ela sentiu o pênis de seu marido encher suas entranhas novamente. Seus olhos se arregalaram e seu semiconsciente foi despertado. Apertado. Ela ouviu os pensamentos de seu marido e sentiu seu interior se contorcer novamente, apertando seu pênis. A essa altura, ela já estava fazendo as coisas instintivamente, seu corpo queria seu querido, e ela o queria também. Combinando o útil com o agradável, ela se sentiu no céu agora. Victor para de morder Sasa e coloca a mão na cintura dela. Querida. Sasa virou a cabeça. Victor viu seus olhos vermelhos escuros, parecendo um buraco negro carmesim, seu cabelo dourado bagunçado e uma expressão levemente vermelha. Sua respiração estava pesada, e ele podia sentir claramente os desejos de Sasa. Isso é perigoso. Se continuar assim, vou engravidar. O sorriso que ela tinha no final definitivamente não era de alguém que fosse contra a ideia desse futuro possível. Victor beija sua esposa enquanto suas línguas começam a lutar para ver quem sairá vitorioso. Victor começou a mover os quadris levemente, e logo aquela sensação que eletrizou toda a coluna de Sasa começou a ser sentida novamente. Isso é perigoso. É definitivamente perigoso. Quantas vezes ele gozou dentro de mim? É sempre assim com Violette e Ruby. Não é à toa que eles são tão viciados. A mistura de um beijo amoroso como algo encheu completamente suas entranhas, unindo esse fato com os pensamentos e sentimentos que ela estava sentindo de seu querido durante o ritual. E ainda por cima, eram vampiros nobres, sentiam tudo com uma intensidade 100x maior. Mãe, você estava certa. Isso é muito viciante. Ela estava lentamente entendendo como sua mãe se sentia quando ela disse que queria passar 100 anos apenas fazendo esse ato diário sem parar com sua querida. A respiração cansada de Victor e Sasa podia ser ouvida. Atualmente, os 2 estavam em cima da cama. Victor estava deitado na cama, e Sasa estava deitada em cima dele, seu rosto estava vermelho, e seus olhos semiconscientes, e assim como todo o final do ato, ela estava mais preocupada em sentir o líquido branco saindo dela e sendo preenchido pelo membro de seu darling. Por um tempo, os 2 recentemente terminaram sua sessão de amor e estavam descansando. Eu realmente aprecio ser um vampiro. Victor não pôde deixar de pensar enquanto olhava para o teto.
Ele tem certeza de que se ele fosse outra raça agora, uma raça que não tivesse uma habilidade de regeneração mais forte, ele estaria fodido. No sentido de que as vampiras estão realmente com muita sede. Ela ainda é melhor que Violette e Ruby. Acredite ou não. De todas as suas esposas, Ruby era pior no sentido de depravação. Ela era mais intensa e a que mais procurava Victor na cama. Violette perdeu por uma margem feia quando se tratava da cama e Ruby. Enquanto Violette desfrutava de uma intensa sessão de amor onde todos os seus sentimentos eram jogados um no outro como um fogo que só crescia sem fim. Ruby era a mais tranquila, ela era uma responsabilidade intensa, e ela não ficaria satisfeita até que todos os seus fetiches, desejos obscuros e suas entranhas estivessem completamente preenchidos, desde BDSM, cosplay, roupa de coelhinho. Durante o ano em que estiveram juntos, a mulher sempre dava um jeito de deixar as coisas mais interessantes. Victor acha que por ser uma mulher que assiste muito anime, ela era mais pervertida. Mas graças a Deus, ela não quer fazer uma sessão de amor estranha que envolve coisas como tentáculos, etc. No primeiro contato com o mundo do hentai que Victor teve graças a Ruby, ele só consegue pensar em uma coisa: os japoneses definitivamente têm fetiches estranhos. E seu pensamento só se concretizou quando viu o Festival do Pau. Embora ele entenda que estava apenas errando, eles definitivamente têm alguma explicação para este festival. Ponto. É algo cultural, né? Como alguém que nasceu no Zewa, acha estranho, mas para os japoneses deveria ser normal. O tentáculo era apenas um exemplo mais conhecido, havia fetiches muito piores. Como o feio bastardo. Só quem tem prazer em ver uma mulher chantageada por um velho e tratada como um brinquedo. Victor não conseguia entender. Depois de uma longa pesquisa com sua esposa na época, ele entendeu o que ela queria e, felizmente, percebeu que de todos aqueles fetiches estranhos, sua esposa tinha o mais aceitável. De certa forma, eles eram os fetiches mais normais comparados aos mencionados acima. Sasa era a mais equilibrada de todas. Ela é aquela que Victor teve a experiência de fazer amor mais normal que ele já teve. Apóstrofo. Embora Ruby fosse normal no começo também. Victor não pode deixar de pensar em Ruby. Apesar de um pouco envergonhada, ela conseguiu manter a fachada fria. Apresentou um hentai para Victor e disse: vamos tentar isso da próxima vez. Uma atitude que ela só tem quando estão sozinhos e que ele sentia falta. Foi muito divertido ver uma mulher legal e calma falar essas palavras. Como meu bom amigo Andreu disse, os quietos são os mais ativos. Sasa definitivamente tem potencial para superar os dois. Afinal, era de Sasa que Victor estava falando, alguém que tem o sangue de Natasia. E se Natasia já era assim sem ter se envolvido profundamente com Victor ainda? Imagina Sasa. Ela acabou de sair de sua concha e descobriu um novo mundo. O futuro será interessante. Victor não pode deixar de mostrar um pequeno sorriso. Ele não vai negar que, assim como Ruby, ele também era um pouco pervertido. Ele realmente queria brincar com Sasa, na roupa de Knight. Com seus longos cabelos dourados, olhos azuis e atitude nobre, ele acha que ela é perfeita para esse papel. Apóstrofo. Bem, parece que a perversão de Ruby está me contagiando. Ele não pôde deixar de sorrir em diversão. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 378. Depravação sem fim. Querida, precisamos tomar banho. Sasa falou ainda deitada no peito de Victor. Sim, nós devemos. Victor concordou enquanto cheirava seu próprio perfume. Sasa levantou um pouco o torso e, com esse movimento, Victor conseguiu ver claramente seus 2 coelhos brancos. Devemos tomar banho, ok? Claro. A menos que você esteja planejando fazer outra coisa. As entranhas de Sasa se contorceram quando ela viu o sorriso predatório de Victor. Seus olhos brilharam levemente por alguns segundos, e o desejo de ser preenchido novamente reacendeu por todo o seu corpo. Mas desta vez, ela se conteve. Mordendo o lábio inferior, ela falou enquanto acariciava levemente o peito de Victor: não me provoque. Eu não posso prometer isso. Sasa fez beicinho. Não é como se ela também não gostasse, mas eles realmente precisavam sair agora. Seu marido tinha coisas para fazer. Ele tem que caçar aquela raposa desconhecida, e ele tem seus subordinados. Seus pensamentos pararam abruptamente quando ela sentiu um membro firme esgueirando-se contra seu traseiro. Querido, não é minha culpa eu ter uma esposa tão linda. Victor coçou um pouco a bochecha.
Sasa sentiu borboletas dançando em seu estômago e, inconscientemente, ela não pôde deixar de levantar um pouco o traseiro e sentir a firmeza do marido com seu lugar importante. Fazendo pequenos movimentos como se quisesse que seus lábios inferiores beijassem o membro do marido, ela mordeu o lábio um pouco mais forte. O sangue começou a vazar de seus lábios, e sua respiração começou a ficar um pouco mais irregular. Olhando para os lábios de Sasa, os olhos de Victor se iluminaram, ligeiramente. E com um aceno de sua mão, ele puxou sua esposa para cima dele enquanto segurava seu rosto suavemente e beijava seus lábios. Sasa se derreteu em seu beijo, e a racionalidade e a contenção que ela estava tentando desesperadamente conter foram jogadas pela janela novamente. Enquanto beijava sua esposa, Victor pegou as bochechas de sua esposa com ambas as mãos. Ele pressionou os dois juntos e então os abriu um pouco e sentiu um líquido escorrer por seu irmão mais novo, um líquido que era a mistura de sua semente e os líquidos de Sasa. Ele posiciona seu membro com a mão direita, colocando seu membro na entrada, enquanto faz um movimento de quadril. Sentindo suas entranhas se encherem novamente, o desejo de Sasa explodiu mais uma vez. O gemido de Sasa foi abafado porque sua boca também estava ocupada no momento. Victor para de beijar Sasa e fala em tom carinhoso, mais uma vez, e então paramos. Os olhos de Sasa brilharam mais e ela começou a se mover para cima e para baixo. Que tal mais 3 vezes? Ela falou entre os movimentos. Eu não negaria isso. Logo sons de gemidos foram ouvidos novamente na sala. E eles começaram de novo. Disse Violeta. Ela podia entender completamente Sasa, pois quando ela teve sua primeira vez com Victor, ela só parou no dia seguinte porque não era o lugar certo, mas Sasa não precisava se preocupar com isso agora. Sasa realmente é a filha daquela mulher. Skatashi riu divertido. E logo ela começou a olhar para as unhas enquanto fazia sons estranhos, de fato. Violeta respondeu. Ela olhou para Skatashi por alguns segundos, depois olhou para a parede como se encontrasse algo interessante. HMM. Skatashi parecia estar cantando alguma música que ninguém conhece. Ruby olhou para a mãe com sentimentos contraditórios. Estava preocupada, um pouco assustada, ansiosa. Seus sentimentos estavam em caos, já que ela nunca tinha visto sua mãe agir dessa maneira. Pelo amor de Deus, ela nunca viu sua mãe cantar uma música antes. Ok, ela não está cantando e apenas fazendo sons, mas ainda assim. Hugo. A ele no véu completo. 60 metros honestamente, o jeito que Skatashi olhava para suas unhas, o jeito que seus olhos brilhavam vermelho sangue de vez em quando como se ela estivesse tentando manter o juízo sobre ela ou algo assim, o jeito que ela ria exibia um sorriso muito diferente do habitual. Ruby estava honestamente com muito medo agora. Ela não pode deixar de olhar para Violeta culpando a mulher. O que? Violeta olhou para Ruby com um olhar inocente. Ela não entendia por que Ruby estava olhando para ela com uma expressão acusadora. Ou entendeu e está fingindo que não sabe de nada. Já que estamos falando de Violeta, provavelmente é a segunda opção. Hugo. Ruby realmente sentiu vontade de estrangular Violeta agora. Ouve-se o som de uma porta aberta, e então entram 2 mulheres. Ei, garota. Nós voltamos. Ana foi ouvida. Skatashi, Ruby e Violeta olharam para os convidados e viram Jeanne e Ana, ambas mulheres vestindo roupas casuais modernas. O que era uma visão estranha comparada ao vestido antigo que as duas tinham antes. Jeanne estava vestida com uma camisa branca de babados com seus ombros pálidos visíveis, jeans e botas pretas. Enquanto isso, Ana estava vestindo apenas jeans apertados e uma camisa preta com detalhes dourados destacando seus seios fartos. Ela estava usando tênis preto, que ela achou bastante confortável. Junto com esse visual, suas asas, chifres e cauda de súcubo, ela emitia uma imagem muito exótica. No momento em que Ana pôs os pés na sala, ela parou de repente. Ela sentiu seu corpo inteiro sendo atingido por um cheiro que ela conhecia muito bem. Sexo, sangue. Uma noite selvagem, os olhos de Ana começaram a brilhar levemente. Para alguém que tinha sede de sangue, e somando ao fato de sua raça ser uma súcubo, uma espécie conhecida por ser um demônio sexual, que apesar de agir apenas em sonhos para realizar todos os desejos de sua vítima, também é conhecido por ter uma grande apetite sexual. Esse cheiro é muito perigoso para Ana hoje em dia. E Jeanne não foi diferente. Apenas o cheiro de sangue era suficiente para deixá-la louca agora,
combinando isso com o cheiro de sexo. Algo que ela não conhecia desde que teve seu filho Adam. Ela não pode deixar de respirar o ar mais profundamente. Você realmente voltou em um momento ruim. Ruby falou com um olhar sombrio. Ela sabia muito bem o que as mulheres estavam pensando, e ela não gostou nada disso. Quem são vocês vadias? Uma explosão sanguinária irrompeu do corpo de Violette. Ao contrário de Victor Scatache, Violette não matou muitas pessoas. Mas sua Yandere era a mais forte de todas. Vendo que alguém ofendeu deliberadamente os dois acordaram de seu estupor. E então eles olharam para Violette. Ver uma mulher vestindo uma roupa preta com detalhes em violeta, a barra N, igual à ilustração da capa, as duas mulheres não puderam deixar de dizer: Agnes, por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai